O jovem Alfredo Pio, de 21 anos, que ficou 20 dias preso, suspeito de ter agredido e tentado matar um rapaz queimado, após ele ter furtado uma camiseta de uma loja em São José dos Pinhais, foi inocentado. O crime aconteceu no dia 26 de agosto agora. O balanço geral mostrou a operação policial que resultou na prisão dos 3 suspeitos que teriam participado das agressões. O John David Antunes Cardoso, de 23 anos, lembra? O rapaz que foi queimado. Os familiares do John tinham apontado o Alfredo como um dos agressores e o próprio John reconheceu ele por foto enquanto estava internado. Mas agora tem novidades. Thaís Travensoli. Tem novidades nesse caso, sim, Jason, e nós produzimos uma reportagem sobre esse desdobramento, porque um dos presos agora está solto depois de ficar cerca de 20 dias na prisão e ele conseguiu provar, a família conseguiu provar que ele não estava no momento do crime, ele estava fazendo outra coisa, estava num restaurante com a família. Nós produzimos uma reportagem e, claro, vamos mostrar aqui, porque existem alguns elementos que levaram à prisão desse rapaz. Nós tentamos procurar a Polícia Civil, nesse momento o delegado não vai comentar e conversamos mais uma vez com o Alfredo, que é o principal envolvido nessa história. Agora ele está em liberdade, conversamos também com o advogado dele, vamos conferir na reportagem. John David Antunes Cardoso, de 23 anos, teve mais de 30% do corpo queimado. Um caso grave registrado em São José dos Pinhais, depois que homens tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Prisões aconteceram, mas o caso teve reviravolta. O crime aconteceu no dia 26 de agosto, nesta rua, no Jardim IP, na hora do almoço. John havia furtado uma camiseta em uma loja da região. O dono percebeu e chamou outras pessoas para ajudar nas agressões. Eles ainda colocaram fogo no corpo do jovem. Essa familiar de John conta que ele furtou a camiseta por causa do vício em drogas e que o comerciante poderia ter resolvido a situação de outra maneira. Eu acho que o furto de uma camiseta bastaria ele chamar a polícia ou chamar um da família, né? Resolver o problema. Não agir com as próprias mãos, né? Fazer uma barbaridade dessa, que isso foi uma coisa brutal. Um menino agora de 23 anos, todo queimado, todo deformado com o corpo. Qual será... Como que vai ser para a família agora? Mostramos aqui na RIC Record TV que dias após o crime, a polícia fez uma operação para prender os suspeitos. O comerciante, dono de uma loja de roupas, foi preso em casa. Outros 2 jovens foram detidos na operação, mas um deles não teve participação no crime. Alfredo Pio, de 22 anos. Foi muito, mas muito revoltante mesmo, né? Por passar pelo que eu passei, longe da minha família, sendo, né, visto por todos aí, né? Igual uma tia minha lá de São Paulo me viu na televisão, ligou para meu pai desesperado. O que aconteceu com o Alfredo? O que tá passando na televisão? Isso, aquilo. Todo mundo ficou chocado, né? E principalmente eu, né? Nunca passei por uma situação dessa, polícia entrando dentro da minha casa, né? Meu filho pequeno dentro de casa de praticamente ia fazer 1 ano, né? Bebê, né? E o jeito deles entrar e tudo, minha mulher, minha esposa em choque. Por que estão prendendo ele? Por que eles não sabiam explicar o porquê, só falavam, não, é mandato. Logo após a prisão, a família do jovem procurou a nossa equipe de reportagem, afirmando que ele era inocente. Os parentes buscaram provas para mostrar que Alfredo não havia participado do crime. A esposa de Alfredo conseguiu essas imagens que mostram o rapaz se servindo num restaurante. Em outro momento, ele paga a conta acompanhado da esposa. Tudo no horário em que o crime acontecia. É uma situação muito constrangedora para o Alfredo ter ficado preso mais de 20 dias aí, sem estar no local onde aconteceram os fatos, né? Agora aparece uma das testemunhas e relata que não fez reconhecimento das agressões. Isso é muito importante para esse caso, né? Que a gente vai continuar explanando provas de que o Alfredo não teve participação nesse crime, buscando a absolvição do Alfredo. John já recebeu alta e ficou com várias marcas pelo corpo.
Recentemente, a mãe dele conversou com Alfredo e pediu desculpas ao jovem que ficou cerca de 20 dias na prisão. Eu tinha ido num comércio ali, né, no Jardim IP, e encontrei a mãe dele. A mãe dele me parou e falou: Alfredo, preciso falar com você, preciso conversar com você, porque o que foi feito não foi certo, entendeu? Você ficou preso lá e tal, a gente não teve culpa, né? Igual ela falou que eles foi equivocado lá, né? Que não precisava eles terem me prendido, que, né, eles não falaram, que, tipo, não me apontaram, falaram assim, não, foi o Alfredo lá, tal, ele fez isso, aquilo, entendeu? Ela não falou com essas palavras, que ela expressou desse jeito para a polícia, né? No caso, ela falou que a polícia foi equivocada e me prendeu. Nesse momento, né, a gente busca absolvição, consequentemente, após a absolvição, a gente vai buscar uma ação aí contra o Estado, com a intenção de reparar os danos causados na vida do Alfredo. Segundo a investigação, em depoimento ainda no hospital, a vítima apontou Alfredo como um dos agressores. Familiares de John também haviam indicado o jovem como um dos responsáveis pelo crime. Nessa primeira folha aqui, são 4 fotos, tá? Aí você diz o número da pessoa que você reconhecer aí. Então, eu reconheço o número 1. Sabe o primeiro nome dele? O número 1, nome é Alfredo. Certo. Então tá ok, John. Só o número 1, a primeira folha aí. Tá. Eu vou te passar agora a segunda folha com 4 pessoas para ver se você reconhece como sendo algum delas tiver um autor. Segunda folha, não reconheço ninguém. Olha, é um caso complicado, né? Agora tem que se identificar quem são as pessoas que fizeram isso com o John. Agora, o detalhe é o seguinte, né? Houve um primeiro reconhecimento, inclusive, da vítima que estava no hospital, né? Ele chegou a dizer quem era uma das pessoas que estavam ali no grupo que chegou a atear fogo nele. Jogaram um tiner e jogaram lá na sequência o fósforo que incendiou aí. E o rapaz agora está se recuperando dessa queimadura. Agora, o detalhe é o seguinte, é difícil, é complicado. Quero saber, Thaís Travessoli, e a investigação, o trabalho da polícia? A polícia já sabe quem são as pessoas envolvidas nesse atentado aí contra a vida do John? Olha, Jason, a investigação continua, o inquérito policial ainda não foi encerrado. A gente sabe que o Marcos Vinícius continua preso. O empresário que nós mostramos, inclusive na época da operação, né, o Heron, ele está respondendo em liberdade, então a investigação continua. Nós não conseguimos entrevista com o delegado não vai comentar nesse momento a respeito desse caso. E o que chama a atenção aqui é que nós estamos falando desse rapaz, então, do Alfredo, que foi preso, e tudo indica, pelas provas que já foram apresentadas, que ele é inocente e que passou todo esse tempo, 20 dias preso, longe da esposa, da filha de 7 anos, tem um nenê pequeno também de 1 ano e meio, ficou todo esse tempo, esses 20 dias, longe da família, injustamente. E aí, claro que a doutora Márcia, que está no estúdio, Jason, pode ajudar a gente a entender um pouco mais o que leva à prisão de alguém. Um dos pontos, a gente sabe, é esse vídeo que nós mostramos agora na reportagem. Esse vídeo, segundo o advogado do Alfredo, o John, ou melhor, o John ali nessa cama de hospital, aponta, reconhece o Alfredo, mas porque se trata de alguém que mora na mesma vila. O Alfredo é bem conhecido, é bem antigo na região, por isso então que o John diz que reconhece. Mas perceba que nesse vídeo também o investigador pergunta, a pessoa que ajudou a bater em você, os agressores, nós vamos te mostrar as fotos aqui e você aponta pra gente a numeração. Ele acaba apontando a foto do Alfredo, inclusive dá o nome do Alfredo. Claro que essa é uma prova também, esse é um reconhecimento feito no hospital e isso também foi usado pela investigação para que a prisão do Alfredo acontecesse, Jason. Então, esse é o grande ponto agora. Eles vão tentar algum processo contra o Estado para reparar os danos, já que o Alfredo ficou todo esse tempo preso, mas também tem a polícia com alguns elementos necessários à prisão. A gente não sabe quais são os outros, mas um deles é esse vídeo em que a vítima reconhece e aponta o Alfredo. Jason. Informações, doutora Márcia. A investigação, ela é uma construção, ou seja, vários elementos vão se somando para que se chegue tanto à autoria quanto à materialidade. Nesse momento,
aqueles elementos levavam essas pessoas. Vamos lembrar que o inquérito policial não se encerrou. O que ocorre é que ele vai continuar em outras condições. E continua essa construção até se chegar à verdade, que é esse o objetivo do inquérito. Tem um recado para